Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para audiência pública sobre as escolas clandestinas do Distrito Federal, proposta pelo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado Chico Floresta. Convidamos para tomar lugar à mesa e presidir os trabalhos a senhora presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, bem como vice-presidente da Comissão de Educação e Saúde desta Casa, deputada Érica Cocai. Eu gostaria de saudar cada uma e cada um de vocês que estão aqui nesta audiência pública de um tema tão relevante a ser discutido por esta Casa através da Comissão de Educação e Saúde. Justificar que a deputada Arlete Sampaio, que é presidenta da Comissão de Educação e Saúde, teve um imprevisto e deve chegar nesta audiência pública, mas chegar já depois do seu início, na medida em que não seria justo que esperássemos para começá-la quando a deputada já estivesse aqui. A deputada sente muito o fato de não poder estar abrindo essa audiência pública, mas para um esforço imenso para acompanhar esta discussão. E eu gostaria então de chamar para sentar à mesa o nosso deputado, vice-presidente desta Casa, deputado Chico Floresta, que é o autor da iniciativa. Foi de iniciativa do deputado Chico Floresta a propositura para esta audiência. E também chamar para que nós pudéssemos compor a mesa e iniciar o debate propriamente dito, a professora Eda Maria Bittencourt, diretora pedagógica do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, SINEP. Chamar o nosso querido delegado poeta, ser delegado regional do trabalho e poeta, doutor José Pedro Alencar, delegado regional do trabalho aqui do DF. A doutora Ana Luísa Rivera, que é promotora de educação do Ministério Público do Distrito Federal. Um prazer imenso em tê-la conosco nesta discussão, nesta audiência pública. E o professor Rodrigo Pereira de Paula, do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares do Distrito Federal, do SIMPROEP, um sindicato novo, mas que já nasce com muito consenso e muita força e certeza da necessidade da sua existência. Então, nós estamos aqui para discutir as escolas clandestinas no Distrito Federal. Segundo o levantamento que foi feito pelo SINEP e o SIMPROEP, me corrijam se eu estiver errada, foram detectadas por volta de 260 escolas funcionando de forma clandestina aqui no Distrito Federal. São escolas que funcionam atendendo uma faixa etária que envolve basicamente a educação infantil. Então, portanto, uma fase absolutamente fundamental das nossas vidas, que é a educação infantil, tem escolas que, segundo o relato que nos chega a detectar ter de 15 a 20 crianças em salas de aula, muitas vezes salas de aula sem as devidas condições de efetivar um bom projeto pedagógico. Mais de 80% dessas escolas, segundo dados que nós temos, são escolas que estão funcionando, trabalhando com educação infantil. Então, portanto, nós temos hoje, segundo dados oficiais, 407 escolas particulares credenciadas pela Secretaria de Educação. É bom que se tenha claro que, para termos regulamentado o funcionamento de uma escola, precisaríamos de uma consulta prévia na administração regional da cidade, onde a escola será instalada e, posteriormente, encaminhada pela própria administração à Secretaria de Educação, que é quem expede o alvará de funcionamento. E aí se estabelece um processo de montagem de credenciamento com regimento escolar, proposta pedagógica, currículo, equipe, enfim. E a equipe técnica da Secretaria de Educação
tem a finalidade, dentre outras, de visitar a escola e acompanhar o cumprimento de todos os requisitos. E, a partir daí, ter um parecer e portaria do próprio Conselho de Educação do Distrito Federal. Obviamente que a intenção é atestar o fato desta audiência pública, é atestar o fato de que existe um número considerável de escolas clandestinas do Distrito Federal e trabalhar na perspectiva de superação deste quadro. Por isso aqui a presença do Ministério Público, por isso aqui a presença do Delegado Regional do Trabalho e também dos sindicatos que representam tanto o lado patronal, a das escolas em si, do estabelecimento, quanto dos trabalhadores e trabalhadoras, professores, educadoras e educadoras das escolas particulares. Mas para dar início a essa discussão que me parece absolutamente importante para a construção da cidadania aqui no Distrito Federal e de dar, enfim, com a ótica e com o foco pautado na criança e no adolescente, que, aliás, faz parte da Constituição deste país. Eu fico pensando, como faz muito pouco tempo que crianças e adolescentes se transformaram em sujeitos pela legislação. Até então eram coisificados. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, na doutrina de proteção integral, nós temos pilares básicos. Um é que são sujeitos, criança e adolescente, de direitos. Outro é que são seres em desenvolvimento, numa fase absolutamente peculiar da vida, que vai galgar e acimentar tantas posturas na idade adulta. E a terceira, que infelizmente não é realidade neste país e nesta cidade, prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Mas, para dar início à discussão, eu passo a palavra à professora Eda Maria Bittencourt, que é diretora pedagógica do Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, do SINEP. Muito obrigada pela presença e passo a palavra para que a senhora possa se posicionar. Nós resolvemos não combater, mas fazer um levantamento das escolas, porque nós temos, dentro do sindicato, uma junta de conciliação do Ministério do Trabalho. E é nessa junta que a gente toma conhecimento de uma série de arbitrariedades com relação às escolas clandestinas. 90% das escolas que vão para a junta são clandestinos. E aí nós resolvemos que muita coisa sai ali que nos deixa horrorizados, né? Tanto a nós que somos do sindicato patronal, como também a do sindicato dos professores. Nós fizemos, então, um acordo de visitar algumas escolas e de fazer alguma coisa por isso. Eu quero deixar claro uma situação que eu já venho dizendo há muito tempo. Nós temos 3 tipos de escola clandestina, são sempre particulares. O primeiro tipo é uma escola que tem tudo para ser credenciada. Ela tem espaço, ela atende às normas da secretaria, ela tem tudo. Mas como a dona da escola, ela não tem habilitação, ela não quer passar para uma diretora a direção da escola. Ela tem medo de perder essa direção. E também pelo fato de que, se ela contratar uma diretora pedagógica, uma diretora para a escola, ela tem que pagar. Então, ela prefere dirigir a escola e dirigir os professores e determinar normas pedagógicas que ela realmente desconhece. A outra é uma escola que, se a gente desse um prazo para ela entrar nas normas exigidas pela Secretaria de Educação, ela poderia funcionar e vir a ser regularizada. Vamos dizer, uma autorização precária. As outras não. Tem que fechar. São verdadeiros depósitos de crianças. Mas depósitos na mais absoluta precariedade. Há escolas que nós visitamos e que ficamos horrorizadas. Uma delas, porque ela também não sabia, ela funcionava em Taguatinga, ela funcionava no subsolo de uma loja. Ela pegou a escola, botou um negócio desse de madeira e separou o primeiro período do segundo período. E os alunos
eram atendidos com luz artificial, porque no subsolo não tinha absolutamente uma janela, não tinha nada. Eu conversei com o dono da escola e disse a ele, olha, o senhor quer fechar a escola, mas é uma coisa tão complicada que a gente não pode sair fechando a escola. O que a gente tem que fazer? Procurar uma escola próxima, conversar com a diretora para que ela receba os alunos ao preço que eles estão pagando e mais absorva os professores quando houver professores. Então, a gente faz isso, aí eu disse a ele, você quer fechar ou você quer que eu chame a polícia? Bom, ele podia dizer para mim, simplesmente, chama a polícia, porque eles não iam poder fazer nada com ele mesmo, né? Mas ele resolveu fechar. Essa eu não sei. O Rodrigo vai contar a experiência dele também, que também fechou uma escola. Agora, aí a gente fica pensando e culpando a Secretaria de Educação. Não é verdade. A Secretaria de Educação é um órgão do Estado que recebe a autorização para credenciar escolas. Ela vai lá, ela vê todas as condições que a escola tem para poder funcionar. Não só o aspecto físico, mas o aspecto pedagógico, as propostas, ela vê tudo. E aí, então, ela autoriza essa escola. Ela pode, ela não tem poder de polícia, mas aquela que ela credencia, ela fecha. Nós tivemos agora, recentemente, 4 escolas fechadas, porque eram credenciadas. Agora, a Secretaria de Educação, ela nem sabe que essas escolas existem. Primeiro, eu quero dizer, deputada, que a Secretaria de Educação, ela não tem um corpo técnico como tem a saúde, porque a saúde alguém morre e aí dá um quiprocó. A educação, não. Ninguém tem prioridade, como a senhora disse. Ninguém quer saber de educação. Essa luta é nossa. Eu e Rodrigo estamos, na verdade, estamos até jurados de morte, porque nós estamos fazendo este trabalho. Convidamos o deputado para nos acompanhar em algumas escolas e ele ficou horrorizado também com isso. Por isso ele encampou isso, porque era um horror, não era, deputado? Algumas escolas são horríveis. Bom, essas escolas, eu quero dizer o seguinte, essas escolas têm uma função social muito boa, uma função social que a gente não pode desprezar, na medida em que ela atende as pessoas de menor poder aquisitivo, que não podem pagar uma escola maior, uma escola mais cara. A cidade satélite, o filho do PM, o filho do dono do botequim, seja lá o que for, ele tem orgulho em dizer que o filho dele estuda numa escola particular. Para ele, aquilo é motivo de orgulho. Ele não entende muito de pedagogia, mas o fato do filho dele estar estudando numa escola particular é motivo de orgulho. Então, ela tem uma função social. Na medida também que ela tira do Estado a pressão, porque ela absorve parte desses alunos que, se não estivessem nas escolas particulares, estariam fazendo pressão em cima da Secretaria de Educação. Bom, essa é uma parte da história. A outra é que a Secretaria, a rede particular, a Secretaria de Educação não tem nem mesmo recursos, carro, para ir conosco a essas escolas. E se ela for, ela vai fazer o que fez aqui. Ela lavra um ato, diz que a escola não pode funcionar e não pode expedir diploma, e manda para o Ministério Público. O que o Ministério Público faz, eu não sei, porque até hoje essas escolas estão por aí. Essa aqui, ela funciona da creche à 8ª série. A Secretaria de Educação proibiu-a de funcionar. Ela foi para lá porque a grande maioria dessas escolas não tem professor. Não existe professor. Por isso é que vai parar na junta. Eles não usam professor. Ela disse que ela não podia expedir, que ela tinha que acabar. E eu perguntei a ela, e você vai fazer o que com os alunos de 8ª série? O ano passado. O que ela fez com os alunos da 8ª série? Não sei.
Ela me respondeu que era melhor ficar na escola dela do que no meio da rua. Eu disse, eu não sei se é melhor, não. Mas está aqui, para quem quiser ver. A secretaria age dentro da sua limitação. Ela é limitada, ela não tem poder de polícia, ela não pode chegar e fechar uma escola que ela não autorizou. Nós fomos, eu e o Rodrigo, falar com o juiz de menores. Por quê? Porque o juiz, para mim, ele teria que fazer alguma coisa, porque são alunos menores. Nós fomos numa creche em que tinham três beliches, e 2 crianças em cada um deles, 3 crianças, tinha uma pia, ali tinha fralda, mamadeira, tinha de tudo que vocês possam imaginar. Essa é a situação das crianças. As crianças estão nessa situação, e eu, em 40 anos de educação, nunca tinha visto uma coisa igual. E também quero dizer uma coisa, a sequela que ficam nessas crianças no processo de alfabetização, ela é irreversível. Não tem, quem for professor sabe disso, ela é irreversível. E quero mostrar também, quero pedir aos deputados que observem a montanha de certificados falsos de segundo do ensino fundamental e médio que está por aí, está em todos os jornais. Eu tenho aqui, para quem quiser comprar um diploma, eu tenho aqui como entrar no site e eles mandam um diploma de Minas Gerais para a sua casa. Está aqui. Aqui estão. Não, é 600. Aumentou. 600. Tudo. Essa aí, qualquer um, a CPI poderia entrar no site, se matricular e comprar um diploma. Esse é de Minas. De Brasília, nós pedimos à polícia que nos ajudasse, e a polícia foi e prendeu o sujeito que vendia diploma no Conjunto Nacional. Mas os diplomas continuam sendo vendidos. Então, não é justo que... E isso não é um problema só do Distrito Federal. É um problema de Minas, de São Paulo, do Espírito Santo, que estão também com essa mesma campanha. Porque, deputado, criança não é brincadeira. Alguém tem que tomar providências com relação a isso. É só isso que eu peço. Muito obrigada, doutora Eda. Nós tem apenas aqui no que está no site, respondendo as perguntas mais frequentes. Qual é o nome da escola de vocês? Na verdade, nós não somos uma escola, somos apenas atravessadores entre as pessoas que necessitam de um diploma e os profissionais que podem consegui-lo de uma forma urgente, em caixa alta. Portanto, trabalhamos com diversas escolas de vários estados. E aqui diz, para ser direto sem rodeios é muito simples, basta ler, entender, concordar e preencher o cadastro que receberá em seu e-mail. Em no máximo 10 dias úteis, você receberá em sua casa o certificado História de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como saberei que receberei meu documento após fazer o depósito? Antes de nos enviar o dinheiro, você enviará somente seus dados. Irá ver a imagem do documento pela internet e falará com algum de nossos atendentes pelo telefone. Você terá a oportunidade de conferir o documento e sanar todas as dúvidas antes de fazer o seu depósito. Então, isso aqui são apenas alguns exemplos do que foi falado aqui pela professora Eda, que nós vamos, então, estar anexando e encaminhando a CPI de educação. Bom, antes de passar a palavra para o próximo, eu gostaria de lembrar a todos e todas que esse programa está sendo gravado, essa audiência pública, está sendo transmitida ao vivo pela TV Distrital, Canal 9 da NET. E agradecer a presença da Rosana Carneiro, diretora do Colégio de Sagres e do Cinep, do Clerton Oliveira Evaristo, diretor do Simproemp, vice-diretor da AMPAI-DF, da Patrícia Lima Bezerril, psicóloga da Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo, da Simone Gonçalves de Lima, professora do Instituto de Psicologia da UNB, conselheira da Associação Vivendo e Aprendendo.
onde meus filhos estudaram na pré-escola. Carlos França, professor do Simproep, da Maras Verlene, assessora de imprensa do Simproep, da Tatiane Lacerda Lopes, diretora do Simproep, da Sônia Maria Neves Bittencourt, de Sá, professora diretora do Simproep, do Colégio Leonardo da Vinci e Marista Champagnat, da Lívia Cristina da Ponte Souza Sena, diretora do Simproep, do Francisco Alves, professor do Simpro, do José Antônio Gomes Coelho, professor do Simpro, da Carina Barbosa de Jesus da Silva, diretora do Núcleo de Políticas Educacionais do Simproep, e da Consuelo Fernandes. Muito obrigado pela presença de todas e todos nesta audiência pública para essa discussão tão relevante que foi sugerida pelo nosso deputado, vice-presidente desta casa, deputado Chico Floresta, para quem eu passo a palavra neste momento, parabenizando em nome da Comissão de Educação e Saúde pela iniciativa de promover nesta casa esta discussão. Bem, agradeço então as palavras da deputada Érica Cocai. Quero saudar a professora Eda Bittencourt, que é diretora pedagógica do SINEP, o doutor José Pedro Alencar, que é da Delegacia Regional do Trabalho, a doutora Ana Luísa Rivera, promotora de Educação do Ministério Público do Distrito Federal, e também o professor Rodrigo Pereira de Paula, que é presidente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares do DF, o Simproep. De fato, eu fiquei muito contente de ter podido ser o veículo desta audiência pública, porque me estarreceu, acho que essa talvez seja a palavra mais adequada para a situação que eu vi nas escolas quando fizemos aqui uma blitz junto com o Simproep, com a Delegacia Regional do Trabalho. Me estarreceu as condições de algumas dessas escolas chamadas de clandestinas. Ao entrar em algumas dessas escolas, você percebe que, primeira coisa, não há um ambiente de escola. Não é de verdade uma escola. Aqui foi chamado de depósito pela professora Eda. Mas não existe um ambiente pedagógico. Você vê que as pessoas não estão qualificadas. Não existem professores nessas escolas nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Não existe um projeto pedagógico. As condições de saneamento das escolas é absolutamente precária. Saneamento, deputada Érica Cocai. Quer dizer, água, ali não tem água pura para beber. Não tem água pura para beber e as crianças estão lá, né? Os banheiros infectados. E a cerca eletrificada? A cerca, né? Eletrificada. A cerca eletrificada que nós vimos, e não foi só em uma, eu estou tentando lembrar um número, eu acho que em 3 escolas elas possuíam cercas eletrificadas. Em 3 das escolas, cercas eletrificadas. Então, quer dizer, era um cercado, na verdade, não tinha nada de escola. Quando o Rodrigo me procurou e falou que tinha essa situação, eu confesso, viu, Rodrigo, que não acreditei muito. Porque o Distrito Federal é uma unidade da Federação de Pessoas Esclarecidas. E eu pensei, mas como é que ninguém nunca denunciou até hoje? E essa é uma situação que já se arrasta há muitos anos. Por que não? E por incrível que pareça, conversando com alguns pais, tem situações que a gente até precisa analisar. Uns por dificuldade de levar o filho um pouco mais longe, outros pelo acesso mesmo, porque se diz na propaganda que a escola, né, pública é acessível a todas as pessoas, de verdade não é. Mas também tinha um outro componente, que esse é até o mais estranho, em que as pessoas consideravam que pagando aquela escola estariam oferecendo um melhor ensino do que aquele oferecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, quer dizer, são situações díspares, motivações díspares que levam um pai e uma mãe a manter um filho numa escola de situação tão precária, né? Praticamente de calamidade. Agora, o objetivo dessa audiência, o motivo pelo qual nós nos batemos muito para que ela fosse realizada, é porque é preciso, mais do que apurar responsabilidades, eu acho que isso tem que ser feito, é preciso identificar bem o problema e buscar uma solução.
buscar uma solução. Quer dizer, nós não estamos aqui para punir ou para denunciar, apenas denunciar a Secretaria de Educação ou os donos das escolas, não. Nós precisamos sinalizar com a possibilidade de uma solução para este problema, porque ele está acontecendo hoje. Eu estive na Ceilândia esse fim de semana, perguntei para alguns pais das reuniões que eu participei, e eles disseram, não, essas escolas continuam funcionando, inclusive passei na frente de algumas, e elas estão lá funcionando. Estão lá funcionando. Anteontem eu vi isso. Né? Quer dizer, por mais que tenha ido aos jornais, tenha ido à imprensa, mas aquela situação continua. Então, não sei se resolve ou vai se resolver por ações punitivas. Acho que, na maioria das vezes, não é isso que resolve. Né? Mas alguma ação tem que ser feita. Alguma medida tem que ser tomada. Alguma medida. Quer dizer, a Secretaria de Educação, ela não pode apenas se escudar na ausência de um aparato legal que lhe garanta a fiscalização. Porque eu acho que a responsabilidade com o ensino, que é a determinação legal maior para a Secretaria de Educação, implica em obrigações. Implica em obrigações. E, com certeza, implica em obrigação no tocante a essas escolas. E, se for necessário, nós enveredarmos pelo caminho, né, de verificar a responsabilidade legal da Secretaria de Educação nesse processo, nós vamos verificar. Eu acho que ainda está em momento de nós buscarmos a conjunção de esforços para resolver o problema, conjuntamente. Agora, se for necessário, né, darmos outros passos, nós, tenho certeza que a deputada Érica, a deputada Arlete, toda a comissão de educação dessa casa, junto conosco, da vice-presidência, iremos todos dar esses passos. O Ministério Público tem um papel fundamental. O Ministério Público tem um papel fundamental, não sei se tem a estrutura que a professora Eda reclamou que a Secretaria de Educação não tem. Quer dizer, se a Secretaria de Educação, que tem, se eu não me engano, mais de 20 mil servidores, não é isso? Não servidores na Secretaria de Educação. São 30 mil servidores, né? Se a Secretaria... Eu estou falando de servidores, porque tem que ter o processo de fiscalização, né? Um eventual processo de fiscalização que venha a ser montado. Quer dizer, se tem 30 mil servidores, não se consegue reservar 30, ou 40 ou 50 para fazer esse périplo, não vai ser o Ministério Público que vai conseguir. O Ministério Público vai ter um papel um papel de denunciar as situações existentes, é uma missão do Estado que está prejudicando a sociedade. Eu acho que esse é o papel do Ministério Público. Então, eu me sinto responsável até o fim pela busca de uma solução. Quer dizer, não é apenas nesta audiência pública. Esta audiência pública, ela deve delinear os parâmetros dessa solução. E tem outras situações, tem situações, né, que como creio que a Escola Vivendo e Aprendendo vai relatar aqui, né, de dificuldades também de conseguir o certificado, de ter um acompanhamento, né. Vejo que é necessário um debate mais profundo, um debate que envolva todos os órgãos de governo, envolva essa Câmara Legislativa, para que nós possamos realmente buscar soluções. Eu acho que esse assunto não pode morrer. Não pode morrer, porque apesar de todo o esforço que nós fizemos ao final do ano passado, ele ressurgiu com força. Quer dizer, é um problema social que tem que ser resolvido. Então, ele está presente. Nós não conseguimos apenas com mobilização, com denúncias, né, não conseguimos solucioná-lo. Então, vai ser necessário, até mesmo apresentei um projeto de lei em relação à questão dos certificados, se for necessário um arcabouço legal, mudança no arcabouço legal, que façamos isso, né, pela comissão, pelo conjunto de parlamentares que se sentirem sensibilizados pelo problema, colocando claramente as obrigações de Estado no tocante a esse assunto. Por isso, agradeço a presença de todos e de todas. Acho que estamos cumprindo um papel importante, né, desta Câmara Legislativa ao protagonizarmos essa audiência pública, e podem ter certeza, tanto aqueles que estão aqui presentes como os que estão nos assistindo, que iremos manter pressão sobre esse assunto, iremos manter atenção sobre este assunto, porque ele realmente é muito importante pelo prejuízo que ele pode trazer às nossas crianças, aqueles que são objeto do nosso carinho e do desejo que temos todos de ter um futuro brilhante. Obrigado, deputada Érica Cocai. Obrigado, deputado
Chico Floresta. E eu passo a palavra para a gente dar prosseguimento ao nosso debate ao doutor José Pedro de Alencar, delegado regional do trabalho aqui no Distrito Federal. Boa noite a todos. Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, o convite feito pela deputada Arlete Sampaio, presidente da Comissão de Educação, a doutora Érica, a deputada Érica, que preside esses trabalhos, ao deputado Chico Floresta, que teve essa iniciativa, deputado, porque nós que estamos aqui no Distrito Federal, na condição de auditor fiscal do trabalho, desde o concurso de 1984, sofremos e sabemos que temos que ter o apoio de toda a sociedade, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Aqui está representando o Ministério Público. Ora, mais do que tudo, das entidades sindicais, patronais e laborais, que na verdade é quem vive o dia a dia desse sofrimento. O Rodrigo, como presidente do Simpro, várias vezes esteve na Delegacia Regional do Trabalho. Doutora Amable, que era presidente do Sindicato Patronal. E sabe o esforço que nós fizemos no sentido de combater esse tipo de praga, que isso é praga. É querer lucro sem fazer nada. É explorar a criança, explorar o professor e enganar a sociedade. Então, nós não temos, de forma nenhuma, que ir com conversa fiada. Nós temos é que agir e só em conjunto poderemos fazer alguma coisa. A delegacia já tentou, por sua vez, e está aqui para realmente dizer que não só nesse sentido, mas em todos os sentidos nós somos chamados e aqui comparecemos para oferecer a nossa contribuição, a nossa parceria, a nossa vontade realmente de fazer alguma coisa por aqueles que estão sofrendo. Porque sofrem as crianças, sofre o professor, que a gente sabe que não tem salário digno, não tem ambiente de trabalho e que não tem nenhuma proteção. Eu digo isso, professor França, porque o conheço, o senhor foi professor dos meus filhos, do Sigma, e eu tenho orgulho de ter uma médica, um economista e o caçula já fazendo ciência da computação. Então, a educação é fundamental na vida de todos nós. Portanto, a própria sociedade, ela é também responsável. Aquele que recebe esse tipo de ensinamento. Se o pai coloca a criança na escola, ele tem que comparecer às reuniões, ele tem que ir lá verificar a situação. Não é só o governo que é responsável por isso. Então, o conjunto é responsável e o conjunto deve cada um fazer a sua parte no sentido de tornar dias melhores, entendeu? Para a criança, para o professor. Nós, já disse anteriormente, juntamente com o presidente do Sindicato Laboral e Patronal, já tivemos várias reuniões e temos uma comissão setorial sindical criada para esse sentido. No sentido de que o laboral faça realmente um diagnóstico da situação, que leve isso para a delegacia, iremos planejar e iremos trabalhar e buscar parceria dos outros órgãos, especialmente o Ministério Público, que é quem atua, entendeu? Após a gente fazer as fiscalizações. Então, essa é a responsabilidade de todos nós. Nós queremos aqui oferecer esse depoimento e dizer que não só nesse sentido da educação, mas em todos os segmentos que fomos chamados a essa casa, nós estaremos aqui, deputada Érica e deputado Chico Floresta, à disposição para oferecer realmente a nossa contribuição com muita garra, com muito carinho, com muito amor para melhorar a sociedade daqui do Distrito Federal. Obrigado.
Obrigada, doutor Pedro Alencar. Nós estamos aqui já com a presença da deputada Arlete Sampaio, que é presidenta da Comissão de Educação e Saúde. Vamos passar agora a palavra para a doutora Ana Luísa Rivera, que é promotora de Educação do Ministério Público do Distrito Federal. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Tá certo. A educação é um direito de todos e um dever do Estado, mas não é monopólio do Estado, tanto que a Constituição Federal proclama que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas às seguintes condições: 1. O cumprimento das normas gerais da educação nacional e 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. As entidades particulares de ensino devem também observar obrigatoriamente os preceitos constitucionais de igualdade, proibição de discriminação, democracia e respeito às minorias, entre outros. É impossível, pois, excluir o nítido caráter público que assumem as atividades particulares em matéria de educação, que mais que um mero projeto empresarial é a contraprestação de um direito fundamental, o direito de todos à educação. O ensino privado, tradição na cultura brasileira, não pode ser visto como simples fonte de lucro, já que a sua atividade está limitada pelos direitos dos demais atores jurídicos implicados no processo educativo, principalmente os alunos, titulares do direito à educação, que compreende o direito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o direito à qualidade do ensino, o direito a ser respeitado por seus educadores, o direito a contestar os critérios avaliativos, o direito a organizar e participar em entidades estudantis e o direito a obter os diplomas ou títulos legalmente previstos para quem superou os estudos correspondentes. Os objetivos da educação, segundo a Constituição Federal, são o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para alcançar estes objetivos, a Constituição garante a qualidade da educação em todos os seus níveis, tanto da pública como da privada, cabendo ao poder público fiscalizar esta. Resumindo, o ensino particular é livre, mas só pode ser ministrado se obedecer às normas da educação e se garantir a qualidade e os objetivos desta. Somente após o credenciamento e autorização do ensino é que uma instituição educacional pode funcionar e pode expedir documentos escolares válidos. Assim, antes de iniciar suas atividades, as instituições educacionais particulares que pretendam oferecer educação básica ou profissional devem requerer o seu credenciamento, que é o processo de institucionalização da entidade que passará a ser parte do sistema de ensino, e a autorização dos cursos que pretende oferecer, além da aprovação da proposta pedagógica. Entretanto, como já foi dito, na prática, muitas escolas iniciam suas atividades sem requerer o credenciamento prévio, o que pode gerar prejuízo para o aluno, tanto por não oferecer ensino de qualidade de acordo com as normas legais, como pela impossibilidade de escola não credenciada gerar documentos escolares válidos. Ao escolher uma escola, os pais ou alunos devem exigir os documentos que demonstrem o credenciamento desta na Secretaria de Educação, o que, infelizmente, nem sempre se verifica. Algumas vezes, o aluno só toma conhecimento de que a escola não é credenciada quando solicita documentos escolares necessários para iniciar estudos em outra escola ou em outro nível de ensino. E, nestes casos, o prejuízo é evidente e pode gerar responsabilidade, tanto civil como penal. No Distrito Federal, como também já foi dito, o maior número de casos de estabelecimento de ensino particular não credenciados oferecem educação infantil, que hoje é reconhecida como a primeira etapa da educação básica e que tem como finalidade complementar a ação da família e da comunidade no desenvolvimento integral das crianças, nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Nesse ponto, é necessário fazer uma distinção entre creches como instituição que presta educação infantil e creches como entidades de atendimento complementar.
Antes da Constituição de 88, a criança até 6 anos não era titular de direito à educação, mas apenas de serviços assistenciais prestados em creches. Esse serviço ainda existe como atendimento complementar e não pode ser entendido como educação infantil, já que sua missão institucional não é a educação, entendida como ensino formal. As entidades que tenham como finalidade o desenvolvimento de programas de educação infantil necessitam credenciamento e autorização para funcionar. Entretanto, as entidades que buscam apenas o atendimento complementar não se caracterizam como escolas e não precisam ser institucionalizadas no sistema de ensino, devendo sua finalidade estar explicitada em seu estatuto e não podendo tal fato ser omitido no momento da matrícula, sob pena de responsabilização. É claro que essas entidades também são fiscalizadas pelo poder público, no caso, pela Secretaria de Ação Social. Embora já estejam comprovados cientificamente os benefícios da educação infantil na criança, esse nível de ensino não é obrigatório. Assim, cabe aos pais decidir se as crianças serão ou não matriculadas nas instituições de ensino infantil, embora, em se tratando de ensino público, o poder público possui sim o dever de oferecê-la. Lei recentemente promulgada estabelece a matrícula obrigatória no ensino fundamental das crianças a partir de 6 anos de idade, e não mais de 7. O pai de criança até 5 anos pode, dessa forma, optar em matricular seu filho em instituição de ensino, em entidade de atendimento complementar ou em nenhuma destas. Entretanto, embora o ingresso no ensino fundamental não esteja vinculado à prévia educação infantil, esta é a etapa da educação básica, direito das crianças, e que gera a mesma carga de responsabilidade de qualidade que as demais etapas escolares, razão pela qual os estabelecimentos de ensino particulares que queiram prestar essa etapa de educação devem obrigatoriamente ser previamente credenciados e autorizados para tanto, ter aprovada sua proposta pedagógica e contar com professores habilitados. Por não ser obrigatória e nem pré-requisito para ensino fundamental, as entidades que ministram educação infantil não emitem documentos escolares oficiais, razão pela qual seu não credenciamento não é denunciado pelos responsáveis pelos alunos, e tal fato muitas vezes não chega ao conhecimento da Secretaria da Educação e nem do Ministério Público. Cabe ao poder público fiscalizar a existência de escolas não credenciadas e tomar as medidas cabíveis para a regularização das mesmas, e, em sendo impossível, para o fechamento da escola clandestina. Ao Ministério Público cabe a atribuição constitucional de defesa dos direitos fundamentais, no caso do direito de todos à educação, e, na defesa desse direito, deve tomar as medidas necessárias para que a educação, em todos os seus níveis, seja oferecida em estabelecimentos privados devidamente credenciados. Assim, cabe ao Ministério Público assegurar que não hajam escolas clandestinas, tanto instando o poder público a exercer seu dever de fiscalização sob pena de responsabilização, como por meio de outras medidas judiciais ou extrajudiciais, para a regularização ou fechamento da instituição de ensino irregular, e, em sendo o caso, as medidas de ordem penal contra o responsável. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Luísa Rivera. E, neste momento, eu passo a palavra ao professor Rodrigo Pereira de Paula, lembrando que, após a manifestação de todos os componentes da mesa, nós iremos conceder a palavra para 2 depoimentos. Boa noite a todos e a todas. Gostaria aqui de saudar a deputada Arlete Sampaio, presidente da Comissão de Educação, a deputada Érica também, né? Aqui o doutor José Pedro Alencar, delegado da Delegacia Regional do Trabalho, a doutora Ana Luísa Rivera, promotora do Ministério Público, né? O deputado Chico Floresta, autor do requerimento da sessão, desde já agradeço ao deputado, e a minha amiga e companheira de luta contra as escolas clandestinas, a professora Eda Bittencourt, né? Aqui agradecer a presença do professor José Antônio, diretor do Simpro,
né? A professora Rosana, aqui diretora do Colégio de Sagres, né? A todos os diretores do Simproep, né? Aqui as colegas diretoras do Colégio Vivendo e Aprendendo, né? Da Associação Proeducar, saudar aqui através da Unésia todos os servidores desta casa, desde já agradecendo a oportunidade do sindicato. Eu acho que, primeiro, falar um pouquinho do Sindicato dos Professores, deputada Arlete Sampaio. O nosso sindicato é um sindicato recente, né, que ainda não completou os 4 meses de existência. O sindicato que foi construído fruto do desmembramento do Simpro-DF e fruto também da necessidade de um sindicato mais presente no setor privado, né? É um sindicato que representa os professores do setor privado, mas o sindicato que defende a escola pública de qualidade, laica e de acesso a toda a sociedade, né? E que defende que a escola particular seja uma oportunidade, uma opção do cidadão em colocar os seus filhos na escola particular. Nesse clima de opção, nós entendemos que a escola particular ela é uma concessão do Estado, né? Da mesma forma que o Estado concede o funcionamento das escolas particulares, nós entendemos que o Estado tem a responsabilidade de fiscalizar essa concessão. E, desde já, nós lamentamos profundamente a ausência do principal ente da educação no Distrito Federal, a Secretaria de Educação. É lamentável que, infelizmente, a educação no Distrito Federal seja tratada ainda com muito descaso, né? E uma audiência de tamanha importância, a Secretaria de Educação, deputada, não esteja presente nessa audiência, né? Primeiro, fazer um histórico do perfil de como que nós chegamos a construir a chamada escola clandestina. O Sindicato dos Professores, o Sindicato Patronal Sinep, resolvemos, devido a várias ocorrências de problemas relacionados à relação do trabalho, doutor Pedro, nós resolvemos fazer o raio-x da educação no Distrito Federal, né? Levantamento de qual o perfil dessas escolas, e nesse levantamento nós encontramos, isso em 2004, nós encontramos mais de 260 escolas não autorizadas a funcionar pela Secretaria de Educação. Aí nós fomos analisando o perfil dessas escolas e constatamos, primeiro, que 90% dessas escolas elas funcionam em cidades satélites onde o poder aquisitivo é de baixa renda, né? Segundo, que 85% dessas escolas, doutora Luísa, ela está oferecendo educação, principalmente na educação infantil, nas séries iniciais, onde é o primeiro contato da criança com a escola, com o sistema educacional completamente organizado. E mais do que isso, nós resolvemos visitar algumas unidades, através, inclusive, Érica, da iniciativa também aqui do deputado Chico Floresta, nós resolvemos formarmos uma força-tarefa e resolvemos visitar algumas unidades, algumas escolas, nesse levantamento que nós fizemos. E fomos a Planaltina, fomos a Recanto das Emas, e uma dessas blitz nós fomos, inclusive, doutor Pedro, com a presença da delegacia, nós fomos ao Recanto das Emas. Chegamos numa escola, o deputado Arlete, que na frente da escola, uma escola com a cerca baixa e uma cerca elétrica circulando a escola. Fomos visitar a escola, entramos numa sala de aula, a sala de aula não tinha sequer uma janela. Era 4 paredes, sem janela, e com a lâmpada acesa, aquelas lâmpadas incandescentes acesas iluminando. E dentro dessa sala de aula nós constatamos 16 crianças na faixa etária de 5 anos de idade. O que significa isso? Significa o primeiro contato, e mais do que isso, fomos analisar se a escola tinha proposta pedagógica. A escola não tinha proposta pedagógica, não tinha profissionais adequados, né? Não tinha professores qualificados. E nós fomos constatar o porquê que aquelas crianças fizeram a opção de estar que a comunidade fez a opção de colocar os seus filhos naquela escola ao invés da escola. E fomos constatar que fizeram a opção de pagar 50, 60 reais de mensalidade, porque o poder público não oferecia, doutora Ana Luísa, a escola pública para os pais deixarem os filhos. E aí nós constatamos que o pano de fundo da escola clandestina e a omissão da Secretaria de Educação, ela é fruto não da necessidade
da falta de pessoas para fiscalizar, né, para fazer a fiscalização, da falta de carros para visitar, doutor Pedro. A ausência da Secretaria de Educação é omissão, porque o Estado não oferece uma educação pública para o filho do trabalhador, Érica. É isso que está. A escola clandestina, o ponto de fuga é a ausência. Porque eu tenho certeza, se naquela região do Recanto das Emas tivesse uma escola lá pública, com certeza a prática daquelas escolas clandestinas não estaria acontecendo naquela região. E aí é lamentável que o Estado, que tem esse papel de tanto do ponto de vista de conceder autorização às escolas particulares, se omite no ponto de vista de fiscalizar. E aí eu acho que essa audiência ela é fundamental, porque nós precisamos de sair dessa audiência, deputada Arlete, com políticas públicas. E vocês imaginam, do ponto de vista, e as colegas da Vivendo e Aprendendo podem relatar, o primeiro contato de uma criança de 5 anos com a escola, onde a criança está sendo tratada como no espaço de depósito de criança. Não tem um projeto pedagógico, a escola não é um espaço prazeroso para essas crianças, e é um trauma que essas crianças vão levar, deputada Érica, para o resto de toda a sua vida. Né? E aí, tratar a escola clandestina não é apenas discutir na ótica do mercado. Né? A visão do sindicato que a escola particular ela é uma concessão do Estado, quem quiser colocar, coloque, né? E que o Estado precisa de oferecer a oportunidade para a sociedade escolher entre a escola pública e a escola privada. E o que está acontecendo é que o Estado não está oferecendo, está sendo omisso na realização da fiscalização, e o que está acontecendo é isso. Né? Junto com a escola clandestina vem a precarização da relação de trabalho. Né? A maioria dessas escolas nós constatamos que não paga sequer o salário mínimo para os profissionais que lá trabalham, não tem carteira assinada, doutor Pedro é testemunha disso, estão pulverizadas, deputada Arlete, em mais de 300 unidades no Distrito Federal. Isso na capital do país, né? Onde aqui a luz do poder público isso está acontecendo. Né? E, infelizmente, a Secretaria de Educação e os órgãos também. Eu estive recentemente conversando com o juiz da Vara da Infância, o doutor Rodovalho, e falei, doutor, o perfil dessa escola é caso de polícia. Se o senhor for lá com a gente visitar, eu tenho certeza que o senhor decreta voz de prisão para quem está dirigindo essas escolas, porque é desumano. É desumano o que estão fazendo com as nossas crianças no Distrito Federal, principalmente nessas escolas. E sequer se a gente pode chamar isso de escolas particulares. Então, o que a gente precisa de fazer é encontrar, deputados, mecanismos onde a gente possa coibir essa prática. A Secretaria de Educação está muito cômodo para ela. Nós precisamos, aqui nessa casa, de construirmos uma legislação que seja mais punitiva, né? O doutor Pedro disse muito bem, está cansado de ir em blitz com a gente. Não adianta, vai lá, a DRT notifica, a própria secretaria notifica, e nós não temos uma legislação que puna os agentes que estão dirigindo esses estabelecimentos. Nós precisamos aqui de construir políticas públicas para a gente coibir essa prática. Né? Já estourei aqui os 10 minutos, mas eu gostaria de fazer um fechamento e falar um pouco, deputada Arlete, sobre o ensino, a rede privada do Distrito Federal. Hoje, o sindicato, nós homologamos em 2 meses e alguns dias, deputada Érica, 1.800 rescisões de trabalho. Né? A rede particular entra agora no processo de crise permanente, principalmente o ensino superior. Né? Nós temos várias instituições que estão demitindo professores e trocando a bel prazer. Né? E, junto com essa demissão, também tem a precarização da relação de trabalho. Essa denúncia que a professora Aida trouxe da venda de certificado, ela está ocorrendo também no ensino superior. Tá? Nós temos aqui quadrilhas vendendo certificado de ensino superior. Né? Eu estive recentemente na imprensa denunciando, fui ameaçado de morte porque denunciei algumas quadrilhas de venda de certificado, e nós precisamos, através da Comissão de Educação, discutir políticas e, principalmente, esclarecer a sociedade sobre o que está acontecendo no Distrito Federal. Né? Muitas vezes, deputada Arlete, por falta de opção da rede pública, os pais colocam os seus filhos nessas escolas porque não tem o esclarecimento do trauma que essas escolas podem causar para os seus filhos. Né? Eu até disse para um pai de uma escola dessa, falei,
eu garanto para o senhor que é melhor o senhor deixar o seu filho em casa, né, com toda a dificuldade, do que colocar num estabelecimento desse, que, sem dúvida nenhuma, esse trauma seu filho vai levar para o resto de toda a vida. E aí, eu acho que nós devemos sair dessa audiência, deputada Arlete, com alguns requerimentos. Primeiro, lamentar a ausência da Secretaria de Educação, tentar, através dessa iniciativa, construir uma legislação que seja mais punitiva, aos agentes que estão tratando a educação como mercadoria, né? E sair principalmente com o compromisso dessa casa de denunciar e fazer uma propaganda. Eu gostaria até de sugerir que a comissão, não sei qual o mecanismo, que essa casa fizesse uma propaganda na mídia de esclarecimento da população. Né? Não dá, volto a repetir, não dá para tratar uma concessão do Estado como uma mera mercadoria, onde na ilusão de que abrir uma escola particular as pessoas vão ficar ricas, né? E tratar a educação como mera mercadoria. Então, eu gostaria, assim, para finalizar, de agradecer a iniciativa do deputado Chico Floresta, que foi conosco em algumas visitas nessas escolas, né? E dizer que, sem dúvida nenhuma, acho que a partir dessa mesa, doutora Ana Luísa, principalmente o Ministério Público tem o papel fundamental de, através das denúncias que nós vamos encaminhar ao Ministério Público, entrar com ações penais contra esses agentes que estão concluindo. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui em nome de todo o Simproep. Obrigado, gente. Obrigado, professor Rodrigo. E apenas em nome da Comissão de Educação e Saúde, gostaria que fosse encaminhado a esta comissão o relatório das visitas da Blitz que foi efetivada. Acho que seria importante que essa casa conhecesse o teor deste relatório, do que foi constatado, para que pudéssemos proceder uma série de encaminhamentos através da Comissão de Educação e Saúde. Até porque as notas taquigráficas desta audiência pública serão encaminhadas para a Secretaria, serão encaminhadas também para a Vara de Infância e Juventude, serão encaminhadas inclusive para o PROCON, que aí também uma relação de consumo. Então, portanto, há uma série de iniciativas já pensadas pela deputada Arlete e por mim também, no sentido de estarmos potencializando. É importante ter, portanto, o relatório desta visita. E aqui uma sugestão da professora Era, na perspectiva de que, a partir de 2007, nenhuma escola que não esteja autorizada pela Secretaria de Educação poderá realizar matrícula de crianças de creche à 4ª série. E também que os certificados de ensino médio só poderá serem expedidos por escolas credenciadas. Então, o PROCON tem, por exemplo, poder de fechar também uma instituição que esteja... E aí, fere o Código de Defesa do Consumidor, que é um código cidadão. Embora ali nós tenhamos muito mais do que uma relação de consumo, como aqui já foi falado. Ali se trata de vidas. A educação marca. E já tem vários estudos que comprovam que, particularmente, a fase de 0 a 6 é uma fase de busca de resolução de problemas, de busca de discussão e de relacionamento, onde se constrói valores. E eu digo a importância de se construir valores numa sociedade que os valores estão sendo importados pela televisão, muitas vezes, e que os próprios desejos estão sendo construídos por outros, ou pela mão invisível do mercado. Não, nós vivemos uma etapa trágica da subjetividade, com o risco de se vergar a mão do mercado. Então, nesse sentido, a educação infantil ela tem um caráter absolutamente fundamental. E eu só realçar de que realmente existe uma deficiência. Aqui no Distrito Federal nós temos um número de creches menor do que a média nacional, que já é extremamente baixa. Já é extremamente baixa, estamos na luta para aprovar o Fundeb, conseguimos incluir a creche 0 a 4 no Fundeb, entretanto, ainda não foi aprovado o Fundeb, e temos uma luta muito grande na perspectiva de que tenhamos uma política de creches. Temos visto muita coisa que não gostaríamos de ter visto, particularmente por a deficiência de uma política pública que é parte da educação básica, é parte e a primeira etapa da educação
básica. Portanto, precisa-se projeto pedagógico, precisa se encarar como uma atividade de educação, não apenas uma atividade complementar de cuidar e de guardar. Isso encerra para passar a palavra para as nossas duas depoentes e, ao mesmo tempo, passar a presidência desta sessão para a deputada Arlete Sampaio, que é presidenta da Comissão de Educação e Saúde, dizendo que nós temos aqui pouco menos de 11% das nossas crianças em creche, né? Faixa etária de 0 a 4 incompletos, sendo que em creches ou conveniadas ou públicas, só temos 9 creches públicas no Distrito Federal, conveniadas ou públicas, nós temos pouco mais de 3%. Portanto, o grande contingente que está indo em creche é que tem algum poder de pagar. Isso não é uma mercadoria para que se possa estabelecer dessa forma. É preciso desconstruir esta concepção de mercadoria e é preciso que seja assegurado um direito não só das crianças, porque nós estamos criando uns becos sem saída, as crianças em depósitos, as crianças na rua, nos becos da Ceilândia, a gente fala dos filhos do beco, e não tem uma série de políticas que vai... Ou veja bem, é uma revitimização permanente dos meninos e meninas nesta cidade, mas de estarmos criando um direito das crianças, mas um direito das mulheres também, numa sociedade ainda cravada com um caráter sexista, patriarcalista, que é a nossa sociedade, de uma mestiçagem fruto do estupro de índias e de negras e que cindiu o imaginário brasileiro. Portanto, eu passo a presidência desta sessão à deputada Arlete Sampaio e aqui reitero a necessidade de que as entidades que procederam a essa blitz, de que encaminhem um relatório para a Comissão de Educação e Saúde, para que possamos aí tomar uma série de atitudes e aí já incorporando dentro do processo de discussão as sugestões da professora Eda. Bem, eu quero agradecer a deputada Érica, que gentilmente veio presidir essa audiência pública em função de uma dificuldade que eu tive, de uma reunião que eu não podia deixar de comparecer, e agradecer o deputado Chico Floresta, que é autor do requerimento para a realização dessa sessão, agradecer a todos os nossos amigos presentes aqui, que colaboraram com o debate, e tem 3 pessoas que gostariam de fazer uso da palavra, então eu vou passar primeiro para Simone Gonçalves de Lima, que é professora, Instituto de Psicologia da UNB e conselheira da Associação Vivendo e Aprendendo. Pode usar esse microfone, aquele ali, né? Aquele microfone lá aqui do nosso púlpito, no parlatório. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de fazer uso da palavra nessa sessão. E o que eu gostaria de trazer aqui, para além de me solidarizar na condição de uma estudiosa do desenvolvimento infantil, com o assombro e o espanto e o descalabro com essa situação dessas escolas, eu gostaria também de problematizar um pouco mais a questão de o que é exatamente o perfil das escolas sem registro no Distrito Federal, trazendo a questão de um terceiro setor que pode não estar sendo muito bem estudado, que é exatamente entidades que não são nem públicas nem privadas, que são associações sem fins lucrativos e que surgem em resposta, muitas vezes, à omissão do Estado, que tem uma importância muito grande do ponto de vista das famílias tomarem as rédeas da educação de seus filhos, que tem uma importância muito grande em comunidades de baixa renda, né, onde você pode formar associações de pais e professores e eles assumirem a educação de seus filhos, apesar disso ser ainda um número muito pequeno e restrito de iniciativas. Falando um pouco da Associação Vivendo e Aprendendo, que, sem dúvida, é uma experiência atípica, mas que eu acho que a gente pode, a partir dessa experiência, pensar em algumas generalizações e algumas problematizações para a nossa discussão aqui. A Vivendo e Aprendendo é uma associação sem fins lucrativos, formados por pais e professores desde os anos 80. É a associação educacional mais antiga, funcionando no Centro-Oeste, mais antiga no Distrito Federal também.
Eu fui mãe da escola, assim como a nossa deputada Érica Cocai, e sou atualmente ainda conselheira da escola. A Vivendo e Aprendendo, ela é uma experiência de absoluta inovação em educação e gestão, porque antes mesmo de se falar de organizações não governamentais, foi uma iniciativa de pais e professores se juntarem para assumir a educação de seus filhos na faixa de 2 a 4 anos. É uma instituição que oferece estágios para um sem número de alunos de universidades do Distrito Federal, que já realizou 2 seminários de educação infantil, com grandes nomes da educação infantil, em conjunto com a Universidade de Brasília, como atividade de extensão. Foi a primeira escola, professor Rodrigo, a particular de ensino infantil, a ter um plano de carreiras, né? A primeira particular foi o Instituto Britânico Independente, quando eu era presidente da associação do Instituto Britânico Independente. Depois, na Vivendo, foi a primeira escola de educação infantil a ter um plano de cargos e salários. E, no entanto, né, atualmente atendendo a 140 crianças, e seus 200 e poucos pais, que numa gestão democrática e absolutamente inovadora, gerem a escola, e, no entanto, não tem registro. E não tem registro fundamentalmente por 2 questões. O engessamento da burocracia da Secretaria de Educação, que muitas vezes tem uma visão tão rígida e formal e burocrática e tradicional da educação infantil, que muitas vezes o projeto pedagógico inovador e um projeto de gestão inovadora não são aceitáveis pela Secretaria de Educação. E, segundo, pela falta de cessão de uso do terreno que ocupamos, né? E a impossibilidade de, mesmo sendo uma escola de filhos de classe média e profissionais liberais, funcionários públicos, adquirir um terreno na L2 com a licitação, que hoje seria na faixa de 5, 6 milhões, está absolutamente fora do poder aquisitivo mesmo de um grupo de 200 pais, mesmo tendo sido aprovada por essa casa uma lei autorizativa para a cessão de uso público, que nós não queríamos a posse do terreno, né, mas a cessão de uso público, por conta do poderio econômico de uma academia particular de natação, que ocupa a área da frente da escola. Até hoje essa questão não foi resolvida. Então, apesar dessa ser uma questão atípica, o que eu gostaria de levantar aqui são alguns pontos. Primeiro, a importância da possibilidade de formação de associações de pais e professores, gestores do processo de educação de seus filhos, num segmento que não é nem das escolas públicas nem particulares. A Vivendo já deu formação, por exemplo, para pais da estrutural, já deu formação para pais de creche extremamente carentes, até porque o nosso trabalho fundamenta-se muito mais na questão da concepção de desenvolvimento infantil e a humana e do potencial humano do que no poderio aquisitivo, né? Então, essa questão é essencial da Secretaria de Educação ter um tratamento, compreender que existe essa possibilidade, ter um tratamento especial no sentido de compreender políticas de gestão e de educação que sejam inovadoras. Atenção para a revisão de certos requisitos que são absolutamente ou burocráticos ou impeditivos do ponto de vista econômico-financeiro. E eu digo isso porque teve momentos em que certos requisitos que a Secretaria de Educação colocou para nós, quando nós estávamos tentando, eram coisas que eram difíceis para a gente alcançar e que não se fundamentavam muito bem em critérios educacionais. Eu sou da área, posso afirmar isso, quer dizer, eram algumas coisas do tipo do chão, então que às vezes a gente fica imaginando que podem ser impeditivos para associações de pais, principalmente nas áreas mais carentes da cidade, e que acaba, então, dessa forma, favorecendo o poderio econômico. Quer dizer, pode ter uma escola quem tem bastante dinheiro para ter uma escola com chão de granito e um computador por aqui, né? Então, tem certos requisitos que são equivocados. E, finalmente, então, de toda forma, nós nos solidarizamos com a necessidade de uma força-tarefa
para regularizar essas situações e separar o que há dentro dessas situações. Se há situações em que são absolutamente abusivas do desenvolvimento infantil, dos direitos dessas crianças e dos pais, e outras situações em que iniciativas muito importantes associativistas podem estar sendo impedidas de prosperar por conta de requisitos burocráticos e do poder econômico. Obrigada, boa noite. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone, que acabou levantando uma situação nova que exige a compreensão de que a Secretaria de Estado de Saúde, de Educação precisa analisar todas as complexidades que esse assunto revela, né? E quero passar agora a palavra para Sônia Maria Neves de Sá, diretora do Simproep. Eu quero só pedir para as pessoas serem bem breves, está certo? É ok. A minha fala é rápida, já que quase toda a mesa já colocou algumas questões. Mas eu quero fazer 2 levantamentos. Para mim, o que está se discutindo aqui é uma questão de mentalidade, que passa pela cultura do Brasil. Então, clandestinidade, nós temos condomínios clandestinos, nós temos coisas ligadas à saúde clandestinas, remédios clandestinos, nós temos feiras clandestinas em Brasília, e era muito de se espantar que não surgissem as escolas clandestinas. Agora está acontecendo algo pior, surgem as faculdades com fachadas maravilhosas, que absolutamente fazem o mesmo papel de uma escolinha clandestina. Então, nós temos um círculo se fechando. No início, as crianças que são mal formadas por escolas clandestinas. E agora as faculdades fazem má formação de professores que vão trabalhar nessas escolas clandestinas, porque eles sabem que não tem poder de barganha para poder competir com alguém que é formado na Universidade de Brasília, em uma universidade melhor. Então, nós voltamos à questão de estruturas de classe. A professora veio aqui e colocou uma posição que, se estivesse lá falando de uma professora de Samambaia, talvez dizer, ela é clandestina. Mas ela está aqui, perto da UNB, ela está atrás do Clube Vizinhança. Não é só uma academia, é um Clube Vizinhança, que no projeto inicial de Brasília tinha um papel social a desempenhar. E, no entanto, a gente não vai dizer para ela que é uma escola clandestina, porque a gente conhece o trabalho da escola. Então, nós estamos usando um conceito para classes sociais diferentes. E isso, nós continuamos penalizando os mais pobres, os mais afastados. E eu vou dizer sinceramente, eu acho que tem que fechar essas escolas sim, não sei como. Eu acredito muito pouco no poder da Delegacia Regional do Trabalho. Nós estamos vendo isso em função das escolas do plano, que burlam a lei o tempo todo, são multadas e continuam burlando e funcionando. E o que vai acontecer nessa escola clandestina? Ela vai funcionar porque vocês vão lá, nós vamos lá, vamos fazer pressão, 2 anos depois, nós vamos retornar. Enquanto isso, o pai vai colocar na escola clandestina, porque é um desejo. O brasileiro, qualquer cidadão hoje no mundo, talvez já tenha desejos, eu não sei se universais, mas fortes. Um deles é de estudar. O outro é poder ser inserido numa sociedade que diz que estudar tem um valor. Agora, se não existe um órgão público, não existe uma política pública para dar isso, então o clandestino vai dar. Aí vem os espertalhões, vem os atravessadores, vem tudo que quiser, como a questão dos lotes, como a questão de uma série de coisas. Então, é uma questão tão complexa que eu acho assim que não sei como vai atuar. Agora, gostaria que no Brasil a gente criasse uma mentalidade, a lei é para todos, e não para os segregados. Porque quando a gente está longe, passando pela estrutural, ela choca menos quando a gente está perto. E lá deve ter escolas clandestinas na estrutural. Mas eu não tenho coragem lá. Eu não vou trabalhar na estrutural, não vou trabalhar numa escola ali. Porque eu não vou ter o reconhecimento que eu gostaria de ter pela formação que eu tive. Então, veja, o que nós estamos falando é das classes sociais no Brasil. Os pobres, mais pobres, continuam nas escolas vagabundas, nas faculdades ruins, que estão cada vez mais aumentando. Cada dia sai do chão, como formigueiro, uma escola clandestina. A que estão nos planos, estão burlando toda a legislação trabalhista. Os professores estão sem receber salário 4 meses, não tem férias, não tem FGTS, não tem garantia nenhuma. Eles estão piorando a saúde, Eric, e aí tem uma ponte muito grande. Saúde e educação andam junto. Onde um não funciona bem, o outro também não funciona. Porque um é complemento do outro, a nível de conscientização. E nós não estamos conseguindo fazer o papel do sindicato, só aumenta a angústia e as doenças. O professor hoje tem mais doenças ligadas à depressão do que alguns anos atrás. E eu lamento que, na ponta
ponta de lá que eu falei, das escolas clandestinas, os bebezinhos, as crianças, não posso falar, eu não posso estudar aqui, mamãe, porque lá não é bom. Eles acabam aceitando aquilo que lhe é imposto. E nas faculdades, de novo, a classe que quer trabalhar, do trabalhador que não tem uma condição de fazer uma UNB, ele vai aceitar pagar R$200 para ter um diploma que não vale nada, porque é um diploma falseado. Era isso que eu queria falar. Nós temos que buscar meios que a lei seja igual para todos, num país de desigualdades muito grandes e de falsas igualdades. Muito bem, Sônia. Sônia trouxe aqui uma contribuição muito importante, não é? Que é esse viés de classe, que esse debate enseja. Quero passar a palavra agora, também pedindo para ser breve, o professor José Antônio Gomes Coelho, diretor jurídico do Simpro. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar ao deputado Chico Floresta, a deputada Érica Cocai, a deputada Arlete e a todos os componentes da mesa e dizer que é com iniciativas como esta que, de fato, se resgata o parlamento no Distrito Federal. Porque a nossa casa, esse parlamento aqui, que teria que ser a Casa do Povo, é a mais nova, talvez, Casa do Povo, e talvez seja a mais viciada, a que tem os maiores problemas. E com essas atitudes é que se resgata a credibilidade dessa casa. E aqui eu já participei de vários debates no tocante à educação, e todos os debates que aqui se fez, a Secretaria de Educação não se fez presente. É bom que se coloque claro. O Estado é ausente não só nos debates, o Estado é ausente total na educação federal. Veja o estado precarizado que nós temos da escola pública. E aí nós temos que fazer uma reflexão. O Distrito Federal é a unidade da federação que possui mais recursos. Nós temos um fundo constitucional que hoje está na monta aí de 5 bilhões. 5 milhões de reais, gente, é muito dinheiro. 5 bilhões de reais é muito dinheiro. É muito mais do que o orçamento do Mato Grosso do Sul, um estado de médio porte. E é para manter saúde, educação e segurança. E o que nós estamos vendo aqui no Distrito Federal é a escola pública sendo sucateada. Haja visto que nós perdemos mais de 50 mil alunos de 5ª a 8ª série, 3º ano do 2º grau. Precarizou-se o 2º grau, o ensino fundamental, e agora nós estamos vendo. Para manter a quantidade de recursos, o que se fez? Se fez uma universalização da educação infantil precarizada. O Estado pega uma bandeira dos segmentos dos trabalhadores, que era universalizar a educação infantil, precarizando para desqualificar e depois entregar a iniciativa privada. E aí a gente tem que cobrar, de fato, desta casa, que de fato aplique alguma legislação que venha a cobrar do gestor maior no Distrito Federal, que é a Secretaria de Educação, que é totalmente omissa e cheio de problemas e cheio de vícios. Esse é o meu recado. Muito obrigado, casa. Obrigado. Eu quero também outro diretor do Simpro que precisa... Professor Cleto, vamos lá, professor Cleto, que também atua na rede pública e na rede privada. Vamos lá. Exato. Clerton, diretor do Simproep, professor da rede pública. Eu queria fazer apenas uma parte em relação à fala do Zé Antônio, muito bem colocado, mas lembrar que boa parte da atração que existe em relação ao pai que busca essas escolas particulares, talvez venha muito de um discurso que a gente construiu, eu inclusive como sindicalista na rede pública, de atacar muito as condições muito precarizadas da rede pública. Mas a gente tem que falar também que nós temos experiências maravilhosas, nós temos qualidade na rede pública, nós temos escolas com excelente atendimento, e é isso que a gente tem que dizer para o pai. É isso que a gente tem que colocar para a mídia. A sua opção melhor para a saúde, para o bem-estar, para o futuro do seu filho, é colocar seu filho na rede pública. Como eu tenho orgulho de ter os meus filhos estudando numa escola pública. Obrigado. Eu só queria, antes de... Tem duas pessoas da mesa querendo fazer rápidas considerações, mas antes disso eu também gostaria de fazer algumas considerações, né?
Eu acho que esse debate é extremamente importante e, em boa hora, foi feito esse requerimento pelo deputado Chico Floresta, e quero reiterar aqui o pedido que a deputada Érica fez, em nome da Comissão de Educação e Saúde, que o Simproep possa encaminhar o mais breve possível esse diagnóstico que foi feito da situação em Brasília. Porque eu creio que a Câmara Legislativa, que tem melhorado muito, viu, Zé Antônio, ultimamente, a gente pode contribuir para articular uma resposta dos mais diversos agentes públicos com relação a essa situação. Então, nós gostaríamos de ter, por parte do sindicato, esse diagnóstico o mais breve possível, para que nós possamos iniciar contatos e buscar articular um conjunto de atores que podem estar juntos, encaminhando soluções para essa problemática que aqui foi colocada. Desde uma cobrança efetiva da comissão à Secretaria de Educação, como também a perspectiva de, aliado com a DRT, o PROCON, podemos fazer também blitz da comissão para verificar em loco as condições daquelas que estão assim mais precárias de atendimento. A Constituição da República, ela coloca no seu artigo 209 que o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. E aí fala: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Isso, obviamente, não está acontecendo. A Constituição está literalmente sendo desrespeitada no Distrito Federal. Nós temos um levantamento em que a rede particular no Distrito Federal tem 407 escolas, a rede particular conveniada 35 escolas e a rede pública 612 escolas. A rede particular, em 2005, foi responsável por 148.694 matrículas, a rede particular conveniada por 12.844. Né? E o resultado do Enem, ele mostra muito claramente a diversidade da qualidade das escolas particulares no Distrito Federal. Tanto há escolas de excelente padrão, quanto há escolas as mais precárias possível, que, como falou muito bem a professora Sônia aqui, revela justamente que as nossas crianças que vêm das comunidades mais pobres, elas são obrigadas a frequentar escolas que não vão contribuir para a sua efetiva formação e desenvolvimento. A professora, a nossa amiga Simone, colocou claramente uma outra variável do tema, que mostra que é preciso a gente analisar os casos, levando em consideração a natureza de cada um deles, né? Mas eu creio que o que a Comissão de Educação e Saúde pode fazer nesse momento, em função até das sugestões que já vieram à mesa, é ajudar a articular uma resposta da sociedade a essa situação. Fazer com que o diagnóstico feito pelo sindicato, ele possa ser, nesse momento, um instrumento para que nós possamos, junto à Secretaria de Educação, à DRT, ao PROCON e a quem mais de direito, promovermos uma verdadeira campanha no Distrito Federal para que essa situação possa ser superada. E, evidentemente, nessa campanha envolve a possibilidade de iniciativas parlamentares para que a gente possa desburocratizar esse processo de credenciamento que existe hoje na Secretaria. Não é? Eu acho que há várias iniciativas que essa audiência pública, com certeza, vai ensejar, que nós podemos depois, a nível da Comissão de Educação e Saúde, encaminhar como alternativa, como sugestão, para que essa situação possa avançar aqui no Distrito Federal. Eu quero, então, passar a palavra para o professor Rogério, que quer fazer uma breve consideração. Rodrigo, desculpe. Rogério é meu irmão, deputado. Não, só falar um pouquinho para a professora Simone Gonçalves, que a experiência da Vivendo e Aprendendo tem toda a simpatia
do sindicato. Simpatia, primeiro, pela postura da direção, no sentido da valorização do profissional que lá trabalha, né? Segundo, pela postura e a posição também de uma escola com projeto pedagógico discutido, debatido e construído, né, com toda a comunidade que dirige aquela escola, né? E eu acho que a experiência da Vivendo e Aprendendo, eu acho que, inclusive, tem que ser uma alternativa que o sindicato, inclusive, coloca, tem toda a simpatia, né, da gente estar colocando a alternativa e a experiência da Vivendo e Aprendendo para todo o Distrito Federal, né, onde a população possa se organizar. Mas eu gostaria de dizer à professora Simone que, infelizmente, deputada Arlete, ainda na Secretaria de Educação, né, a educação ainda é tratada como uma questão política e que muitas vezes de favores que são feitos dentro da secretaria. Nós temos escolas lá que não têm condição nenhuma de ter credenciamento, professora Simone tem credenciamento em tempo recorde, tá? 3, 4, 5 meses, escolas que conseguem o credenciamento sem qualquer critério e por apadrinhamento político, por interesses que lá, que a gente não sabe o que acontece. Outro fato que eu gostaria de relatar é que 90% dos membros do Conselho de Educação do Distrito Federal, eles representam o capital privado. Tá? Nós não tivemos, e aí, deputado, e aí o Simproep, nós já protocolamos e dissemos isso à secretária de Educação, que o Simproep quer debater a indicação de membros para o Conselho de Educação de forma onde a sociedade possa ter uma representação mais clara no Conselho, né? E dizer, inclusive sugerir, deputada Arlete Sampaio, que essa comissão, que a Comissão de Educação, junto com o sindicato, deputada Érica, que a gente solicitasse uma audiência com a secretária de Educação, a professora Vandeci, para a gente tratar exclusivamente do caso do credenciamento da escola Vivendo e Aprendendo, né? Não dá para você ter, no contexto do Distrito Federal, tratamentos diferenciados. É uma escola que já demonstrou ao longo da história todo o seu compromisso. E o sindicato se coloca à disposição dessa comissão para a gente tratar especificamente o caso da Vivendo e Aprendendo, que é um exemplo que a gente considera como um exemplo vitorioso, que através do credenciamento a gente possa incentivar a população a se organizar em cooperativas dos pais e essas cooperativas dirigirem uma educação privada, entre aspas, diferenciada, porque onde tem a boa vontade, né, desassociado apenas com o lucro, eu tenho certeza que a gente vai construir um terceiro setor, professora Simone, que eu acho que tem que ser uma alternativa a toda essa lógica colocada do mercado. Então, tem toda a simpatia, vocês estão de parabéns à experiência da Vivendo e Aprendendo. Eu gostaria de sugerir à comissão que tratasse especificamente por que até hoje a Vivendo e Aprendendo tem essa trajetória de uma longa história, porque que até hoje não saiu o credenciamento, né? Inclusive, vou levar a professora Simone exemplos de escolas que não têm o perfil da secretaria, exigido pela secretaria, que foram credenciadas, para a gente discutir o porquê que essas escolas estão sendo tratadas de forma diferenciada. Evidentemente que aceitamos, não é, essa proposta do professor Rodrigo, e depois a gente pode conversar, Simone, exatamente para a gente marcar essa audiência e ver o que a gente pode até perceber o que é que está por trás dessa dificuldade, né, da Secretaria de Educação. Então, se é preciso um padrinho político para credenciar escolas, que a nossa comissão possa ser a madrinha política, né, da Vivendo e Aprendendo. Eu quero também dizer ao professor Rodrigo o seguinte, né, que nós apresentamos essa Câmara Legislativa um projeto de emenda à lei orgânica do Distrito Federal que modifica a LODF para garantir a representatividade da sociedade e dos trabalhadores em educação no Conselho de Educação do Distrito Federal. Está em tramitação, aqui os projetos de emenda à lei orgânica, eles tramitam muito lentamente, porque é preciso sempre ter uma comissão que analise esses pelos para depois eles virem ao plenário, e essas comissões realmente não funcionam. Mas a gente tem que tentar agilizar para que nós possamos obter esse resultado e que os trabalhadores em educação possam também estar indicando representantes no Conselho de Educação do Distrito Federal. O nosso
diretor regional, delegado regional do trabalho, também deseja fazer rapidamente um esclarecimento e depois a gente vai propor. Quero também, antes disso, avisar que o deputado Chico Floresta precisou ausentar-se em função de um compromisso, tá? E passar a palavra, então, ao doutor José Pedro Alencar. Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Eu queria fazer apenas uma referência à palavra da professora Sônia. Concordamos e agradecemos, professora, porque realmente existem tudo isso que a senhora falou. A Delegacia Regional do Trabalho, desde quando assumimos há 3 anos, que a gente vem batalhando junto ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento e a própria Presidência da República, no sentido de reestruturar. E agora nós estamos já nesse processo de reestruturação. Nós estamos abrindo concurso para auditores fiscais e também para servidores públicos, no sentido de melhor oferecer o serviço à sociedade. Entretanto, nós sabemos que jamais sozinhos fazemos tudo. Por isso eu estou sentado nessa mesa para buscar, através da iniciativa do deputado Chico Floresta, da boa vontade e do estímulo da doutora e deputada Arlete Sampaio e da deputada Érica Cocai, de todos presentes aqui, porque o Ministério do Trabalho sozinho, Delegacia Regional do Trabalho, jamais irá resolver toda essa questão. Então, nós temos que ter parceria decente, com boa vontade, com estímulo, com entusiasmo. Porque se não tiver Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, entendeu? Todos esses entes coordenados em parceria, jamais a gente irá combater essa chaga, que não é só na educação, estão em todos os segmentos e nós precisamos combatê-los. Obrigado. Obrigada, doutor José Pedro Alencar. Eu quero passar a palavra para uma saudação última aqui da deputada Érica Cocai. Apenas dizer que nós temos uma história de vitimização e revitimização que atinge a população de baixa renda e que, de fato, a professora Sônia tem razão ao dizer que há uma enxurrada de políticas empobrecidas para a população de baixa renda, para a população dita pobre, e se consolida um ciclo de exclusão. E assim por aí vai e se caminha na perenização de um caráter de exclusão, que, em verdade, esta é a intenção. E que é um dilema que é falso, e eu já tive a oportunidade de escutar, que é uma concepção e um questionamento estabelecido a partir de uma premissa de naturalização da miséria. Ou seja, é melhor ter esses meninos nesta escola do que ter esses meninos na rua. É um pouco parecido com o dilema que é estabelecido para o trabalho infantil. É melhor ter esse menino trabalhando ou esse menino na rua. É como se ou você trabalha e fere seu próprio direito de romper um ciclo de exclusão, ou então você vai se dedicar à criminalidade. É como se fosse esse o destino da invisibilidade que a sociedade dá para esses meninos e para estas meninas. E eu diria, é melhor ter esses meninos numa escola, numa creche de qualidade. De qualidade. É melhor ter esses meninos, não o dilema entre o trabalho infantil e a rua e a criminalidade, mas ter esses meninos com suas famílias, com a convivência familiar e com o espaço para serem simplesmente meninos. Simplesmente meninos. Não temos que compactuar com a sociedade que faz com que os nossos meninos deixem de ser meninos antes do tempo. E, por fim, dizer do meu testemunho muito particular da Vivendo e Aprendendo, que foi onde meus meninos estudaram. Os meninos já não são mais meninos, mas que meu menino que já concluiu seu curso superior, meus 2 filhos estudaram na pré-escola, e da experiência absolutamente maravilhosa que nós vivenciamos ali, da construção de um projeto pedagógico compartilhado, que é um exercício de construção da condição de sujeito para os pais e para as mães também. E é ali que a gente vivenciou isso, inclusive o que é que faríamos, onde é que colocaríamos